Oi, gente, tudo bom? Acho que muita gente não sabe quem eu sou, então eu vou começar a apresentação falando quem sou eu. Então, eu sou a Júlia, eu sou formada em licenciatura em matemática, atuei como professora por 5 anos, com crianças de 5 a 14 anos, porque se eu puder atuar dentro com um feto, assim, ó, antes de sair no mundo e as pessoas falarem que matemática é muito difícil, que é para poucas pessoas, ou que é para um grupo específico de pessoas, tô dentro, assim. Então foi muito gostoso trabalhar com as crianças. Amo a educação, acho que em qualquer momento vou voltar para a sala de aula, mas no meio desse caminho também eu atuei como divulgadora científica. Então eu tenho um canal no YouTube desde 2015, chamado A Matemaníaca, em que eu nem sabia o que eu fazia. Eu falava que eu fazia aulas diferentes de matemática. Eu queria contar as motivações por trás dos resultados, eu queria contar para as pessoas que elas eram capazes de se divertir com matemática, e a gente descobre, né, que o nome disso é fazer divulgação científica. E por que eu estou aqui? Né? Eu estou aqui porque hoje eu sou a jornalista científica do PAN, e por mais que dentro do ramo de comunicação científica, o conceito de comunicação científica, jornalismo científico, divulgação científica tenham leves mudanças, assim, interpretações sobre esses assuntos, eu vou trazer aqui para vocês um artigo que vai falar um pouquinho mais do que é divulgação científica. Então, bom, qualquer coisa tem, eu não sei, eu vou chutar aqui esse botão, isso tem um QR Code aqui que vai falar, mas no Brasil hoje a gente tem 2 lugares que são os maiores centros de pesquisa em divulgação científica e comunicação da ciência, que é o LabJornal Unicamp e Fiocruz. E aqui, então, é um artigo do pessoal é um artigo da divulgação da tese de mestrado de uma das pessoas que estudou os conceitos de divulgação científica. E aí eu trouxe aqui, de uma maneira bem resumida, 5 pontos que são essenciais para que a divulgação científica seja, de fato, aconteça, né? Então, a primeira coisa é a recodificação. Então, se a gente quer passar o conhecimento especializado que a gente faz dentro da academia, para poder falar com alguém que está fora desse muro, a gente precisa recodificar, a gente precisa falar esse conhecimento na linguagem, né, que essa pessoa vai falar. Então, trazer de uma linguagem especializada para uma linguagem não especializada. Se isso não acontece, todos esses pontos, né, são inegociáveis. Então, se esse primeiro ponto não acontece, a gente não consegue fazer essa transformação da linguagem, a gente não está fazendo divulgação. Depois, a gente precisa despertar o interesse, né? Eu lembro muito de estar na matemática, isso é bem mais complexo de fazer, porque as pessoas já acreditam de antemão de que elas não são capazes de se divertir com a matemática, mas eu vejo a apresentação de vocês hoje, vejo o tanto de aplicação que tem, né? Mesmo que seja um sabor, seja uma nota de aplicação, mas as pessoas se interessam, né, pelo universo, por como as coisas se movimentam, por, enfim, as tecnologias que a gente está utilizando. Então aqui eu acho que vocês arrasam no despertar o interesse. E a gente também tem que ter essa consciência de que esse conhecimento não deve ser só entregue, né? Ele é comunicado. Se ele for só comunicado e não interagir com as pessoas com quem a gente está conversando, também nada vale. A gente tem aqui também que a gente precisa sair do ambiente acadêmico, a gente precisa tirar o muro e criar pontes, né? Conversar com as pessoas que estão fora da universidade. E que a gente não vai fazer só uma transferência, a gente transforma a realidade das pessoas que estão consumindo esse conteúdo, né? E por que fazer divulgação científica, né? Bom, porque uma sociedade que é informada tem uma melhor qualidade de vida, os estudantes tomam melhores decisões, é uma sociedade mais democrática. E aí vocês podem estar perguntando por que eu estou falando tudo isso, porque nós somos as melhores pessoas para poder fazer divulgação científica. E por mais contraintuitivo que isso possa parecer, por mais que a gente possa querer contar pra gente que existem pessoas que não são do mundo acadêmico que fazem divulgação científica, não sei, aqui eu cresci com o de Bickman, eu cresci com Castelo Rá-Tim-Bum, com o Tibi Peroni, tá tudo bem, pessoas que apresentem os nossos conteúdos, mas nós ainda somos as melhores pessoas para comunicar a ciência para o público. Por quê? Esse estudo foi realizado em 2020 pela Merec,
é o pessoal da MEREC, que é lá de Minas Gerais, né, da UFMG. E ele, acho que todo mundo tinha um sonho, né, em 2020, todo mundo sabe o que aconteceu lá, né, e a gente estava num momento completamente descrente de que falar de ciência era algo fácil, né, então era um ambiente bem complexo de falar de ciência, mas, bom, em 2020 mesmo, nesse olho do furacão, essa notícia sai falando que 85% da população diziam temer que hajam muitas fake news e se preocupar com notícias falsas sobre o vírus. E 52% ainda afirma que está sendo difícil encontrar informações de credibilidade confiáveis sobre a doença. E olha esse último número, 89% afirma que devemos ouvir mais nós, os cientistas. Então, a população quer nos ouvir. Então, nós somos as melhores pessoas e sim, nós temos credibilidade, temos esse canal aberto para falar com a população. Eu sei que não é fácil, eu também tenho uma formação muito mais acadêmica do que de comunicação, e a nossa formação acadêmica hoje ainda não está nos preparando para comunicar ciência, e não é algo inato, né, que a gente nasce fazendo, sabendo, é algo que a gente trabalha, é algo que a gente estuda, mas com um pouco da experiência que eu tenho aí comunicando ciência, eu queria dizer que vocês podem contar comigo, que eu estou aqui para poder ajudar vocês a entender a melhor maneira de comunicar a pesquisa de vocês, tá bom? Para a gente poder entender a melhor maneira de decodificar, de transformar as realidades, de chegar no nosso público-alvo fora da universidade também. Mas, e no quanto, né? A gente tem muitos sonhos, né, Celso? A gente tem muitas vontades de comunicar. Eu completo hoje 11 meses no Quanta, então a gente já fez algumas coisas, então eu queria contar um pouquinho do que a gente fez até agora, nesse tempo. Então a primeira coisa é que a gente criou uma identidade visual para o nosso grupo, então fiquei muito feliz em ver que vários de vocês já utilizaram a nossa logo, as nossas cores na apresentação. Em breve a gente vou providenciar padrões para os posters de vocês também, para as apresentações e outros eventos. Nós estamos criando um estúdio, então essas aqui são as fotos mais atuais que a gente tem da nossa sala. A gente está aí agora fazendo a compra dos equipamentos, então em breve a gente vai ter mais conteúdo, não só estático, mas audiovisual também, para comunicar o trabalho de vocês. A gente já está ativo no nosso Instagram, então quem não segue a gente ainda já vai vir o QR Code. Calma, gente, calma. Vou colocar aqui para vocês poderem acessar. Mas no Instagram a gente tem publicado bastante as notícias do grupo, então colocado quem defendeu, quem apresentou o trabalho, publicações de artigo. Em breve, com os equipamentos, a gente vai conseguir começar a publicar conteúdos mais interativos também. Eu estou gravando também todo o nosso evento, então a ideia é que depois que me dão uma autorização certinha, a gente começa a fazer uns videozinhos para poder divulgar as falas de vocês aqui no primeiro workshop. A gente também está ativo no LinkedIn, então podem marcar o quanto a seguir, a gente está lá também divulgando o trabalho de vocês. E a gente também está criando já o nosso YouTube, e nossa intenção muito é alimentar essa página. Vamos começar alimentando com as apresentações que vocês fizeram por aqui. E tudo isso está reunido aqui no nosso, como eu falei de espera, ó, chegou, o momento é agora, gente, apontem seus celulares, leiam o QR Code, e esse QR Code vai direto para o nosso Linktree, que tem aqui todas as nossas, bom, tem vários links importantes, então eu coloco lá os próximos eventos que o grupo vai participar, eu coloco aqui também as últimas publicações que estão acontecendo, de destaque, links importantes do grupo, mas também tem as nossas redes. Então tem o nosso Instagram, tem o nosso LinkedIn, tem o nosso e-mail, o nosso YouTube. E aí aqui eu queria contar para vocês que tem uma coisa nova. Estão todo mundo preparado? Nós temos um site agora, gente! Tem bastante esforço do grupo de maneira geral. Então o Thiago, que apresentou ontem, né, o Bruno também. Então, eu agradeço bastante, porque a gente tinha vários sonhos aqui, e esse site é só uma versão 1, mas a gente tem bastante ideia de colocar coisas legais aqui também. Mas vocês já podem acessar, se divertir lá no site, ver os dias de vocês, enfim.
E a gente também está sempre aberto aí a sugestões e feedbacks, é fácil me encontrar, eu estou sempre falando no grupo, então podem me chamar no privado, tá bom? E basicamente o que eu queria dizer, vamos juntos, se vocês tiverem qualquer ideia, qualquer sugestão, qualquer feedback, se quiserem, tem... Ju, nossa, um dia no banho me deu essa ideia de falar isso aqui da minha pesquisa, será que tem espaço? Olha, tem muita vontade, então eu estou muito disponível mesmo para ouvir vocês e fazer com que a gente consiga aí falar, levar mais para fora da universidade o que a gente faz aqui que é tão impactante, né? E é isso, estou aberta a perguntas, não sei se quiserem perguntar algo.